Bem-vindo ao canal Histórias para Dormir. Aqui é a Sandra. Que bom poder estar novamente aqui com você. Este é um canal de histórias para gente grande dormir mais rápido e mais tranquilo, acalmar a mente, acalmar o coração, para ter uma noite de sono reparadora. Vamos dar continuidade à série O Jardim Secreto. Chegamos no capítulo 20, quase no final do livro, faltando apenas 7 capítulos para concluirmos a leitura desta história. Você vai relaxar e dormir profundamente em poucos minutos. Mas antes de começarmos a leitura e antes também que você durma, quero pedir para você deixar o seu curtir, compartilhar com alguém, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e deixar o seu comentário para que os vídeos cheguem até mais pessoas que estão com dificuldade para dormir, que querem dormir melhor, querem vencer a insônia, a ansiedade, as preocupações, os pensamentos acelerados, enfim, tudo que estiver atrapalhando o sono. E agora deite-se da maneira que ficar mais confortável para você. Respire fundo algumas vezes, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Ao expirar pela boca, você vai liberando as tensões do dia, as preocupações. Perceba que quando você respira de forma mais lenta e mais profunda, você já vai sentindo ficar mais leve, menos tenso. Isso. E você vai respirando de forma lenta e profunda por mais algumas vezes, até se sentir mais leve, mais tranquila, mais tranquilo, mais relaxado. Até sentir mais bem-estar. Vai inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Vai liberando todas as tensões junto com a expiração. E agora você já pode respirar normalmente, como sempre você respira, no seu ritmo e no seu tempo. E agora você se concentra na minha voz, na minha leitura e mergulha comigo na continuação desta linda história, O Jardim Secreto, da escritora Frances Hodgson Burnett. No capítulo de hoje, veremos a grande surpresa e a transformação de Colin ao conhecer finalmente o
Jardim Secreto. Capítulo 20. Vou viver para todo sempre e sempre. Eles foram obrigados a esperar mais de uma semana, porque primeiro vieram alguns dias de muita ventania e em seguida Colin teve um ameaço de resfriado, duas coisas que sem dúvida o deixariam furioso. Mas havia muitos planos e cuidados secretos a serem realizados. E Deacon vinha quase todos os dias, mesmo que apenas por alguns minutos, para dar as notícias da charneca, das margens e sebes nas várzeas dos riachos. As coisas que ele contava sobre as lontras, texugos e ratões do banhado, sem falar nos ninhos de pássaros, camundongos do campo e suas tocas, bastavam para fazer qualquer um tremer de empolgação com aquele encantador de animais. Entusiasmo e ansiedade legítimos ficavam à flor da pele com o submundo atribulado que não parava de trabalhar. Eles são que nem nós, observou Deacon, só que todo ano eles precisam construir suas casas de novo, e isso deixa eles tão ocupados que nem brigam até terminar tudo. A coisa mais envolvente, entretanto, eram os preparativos para que Colin pudesse ser transportado com sigilo até o jardim. Ninguém deveria ver sua cadeira, Deacon ou Mary, depois que dobrassem uma certa curva dos arbustos e começassem a caminhada acompanhando os muros de Era. A cada dia, Colin ficava cada vez mais fascinado. O mistério em torno do jardim era, sem dúvida, um de seus maiores encantos. Nada deveria arruinar isso. Ninguém deveria suspeitar de que escondiam um segredo. As pessoas deveriam pensar que ele simplesmente sairia com Mary e Deacon porque gostava deles e não se opunha que o encarassem. Tiveram conversas longas e bastante agradáveis sobre o percurso a ser feito. Subiriam por tal caminho e desceriam aquele e cruzariam o outro e dariam a volta entre os canteiros da fonte, como se estivessem olhando para as plantas de canteiro que o jardineiro-chefe, o Sr. Roark, havia semeado. Pareceria algo tão natural que ninguém acharia estranho. Contornariam as calçadas, ladeando o bosque e desapareceriam até chegarem aos longos muros.
Era tudo quase tão sério e elaborado quanto os planos de campanha de grandes generais em tempos de guerra. Rumores sobre as novidades e curiosidades que ocorriam nos aposentos do inválido haviam, é claro, se espalhado do salão dos criados para os pátios do estábulo e para além, entre os jardineiros. Mas apesar disso, o Sr. Roark ficou surpreso um dia quando recebeu ordens vindas do quarto do patrão Colin para que se apresentasse naqueles aposentos que nenhum outro estranho jamais vira. O próprio inválido desejava falar com ele. Bem, disse a si mesmo enquanto trocava apressadamente o casaco. O que devo fazer? Sua Alteza Real, que nunca queria ser vista, agora chama um desconhecido para conversar. O Sr. Roark ficou um tanto curioso. Nunca havia tido sequer um vislumbre do menino e ouvira uma dúzia de histórias exageradas sobre sua aparência, seus trejeitos estranhos e seu temperamento descontrolado. O que ouvia com mais frequência era que ele poderia morrer a qualquer momento, além de inúmeras descrições fantasiosas sobre suas costas arqueadas e membros frágeis, contadas por pessoas que nunca o haviam visto. As coisas estão mudando nesta casa, Sr. Roark, comentou a Sra. Medlock ao conduzi-lo escada acima para o corredor que levava ao cômodo até então misterioso. Vamos torcer para que estejam mudando para melhor, Sra. Medlock, respondeu ele. Elas não poderiam mudar para pior, ela emendou. E por mais estranho que seja, estão tornando nossos deveres muito mais fáceis de suportar. Não se surpreenda, Sr. Roark, se der de cara com um zoológico ou com Deacon e Martha Swerby, se sentindo mais à vontade do que você ou eu jamais imaginaríamos. Realmente havia uma espécie de magia em Deacon, como Mary sempre acreditou. Quando o Sr. Roark ouviu o seu nome, sorriu com bastante tolerância. Ele se sentiria em casa no palácio de Buckingham ou nas profundezas de uma mina de carvão, disse o jardineiro. Não que seja algum atrevimento, veja bem. Ele é um rapaz muito bom, aquele menino. Talvez ele devesse ter se preparado melhor para não se assustar. Quando a porta do quarto se abriu, um grande corvo, que parecia bastante íntimo, estava empoleirado no encosto alto de uma cadeira entalhada e anunciou a entrada do visitante com um crau-crau bem alto. Apesar do aviso da Sra. Medlock, o Sr. Roark mal escapou da vergonha de saltar para trás. O jovem Rajá não estava na cama nem no sofá, mas sentado em uma poltrona com um cordeirinho em pé ao seu lado, balançando a cauda, enquanto Deacon, ajoelhado, o servia com a mamadeira.
Um esquilo repousava sobre as costas curvadas de Deacon, mordiscando distraidamente uma noz. A garotinha da Índia estava sentada em um banquinho, observando. Aqui está o Sr. Roark, patrão Colin, anunciou a senhora Medlock. O jovem Rajá se voltou e olhou para seu empregado. Pelo menos foi isso o que o jardineiro-chefe deduziu. Ah, você é Roark, certo? Ele disse. Mandei chamá-lo para lhe dar algumas instruções muito importantes. Muito bem, senhor, respondeu Roark, imaginando se receberia ordens para derrubar todos os carvalhos do parque ou transformar os pomares em jardins aquáticos. Vou sair com a minha cadeira esta tarde, afirmou Colin. Se o ar fresco me agradar, sairei todos os dias. Quando eu sair, nenhum dos jardineiros deve estar sequer perto da longa calçada que acompanha os muros dos jardins. Ninguém deve estar lá. Devo sair por volta das 2 horas e todos devem se manter longe até que eu avise que todos podem voltar ao trabalho. Muito bem, senhor, confirmou o Sr. Roark, muito aliviado em saber que os carvalhos permaneceriam e que os pomares estavam seguros. Mary, Colin voltou-se para ela. O que é aquela coisa que dizem na Índia quando terminamos de falar e queremos que as pessoas saiam? Dizem, você tem a minha permissão para ir, respondeu Mary. O Rajá acenou com a mão. Você tem minha permissão para ir, Roark? Declarou ele. Mas lembre-se que isto é muito importante. Crau, crau, observou o corvo com sua voz rouca, mas nada indelicada. Muito bem, senhor. Obrigado, senhor, respondeu o Sr. Roark, e a senhora Medlock o conduziu para fora da sala. No corredor, como era um homem muito bem-humorado, sorriu até quase rir. Te juro, disse ele. Ele tem os trejeitos da nobreza, não é? Qualquer um acharia que ele é uma família real inteira reunida em um só. Príncipe consorte e tudo mais. Eita! Protestou a senhora Medlock. Desde que ele tem pés, fomos acostumados a ser pisados por ele. E ele acha que é para isso que as pessoas servem. Talvez ele supere isso se sobreviver, sugeriu o Sr. Roark. Bem, uma coisa é certa, disse a senhora Medlock. Se ele viver e aquela criança indiana continuar aqui, garanto que ela ensinará que a laranja inteira não pertence a ele, como diz Susan Swerve. E é provável que ele descubra o tamanho do seu próprio gomo. Dentro do quarto, Colin se recostou nas almofadas. Estamos seguros agora,
afirmou ele. E esta tarde irei lá e entrarei nele. Deacon voltou para o jardim com suas criaturas e Mary ficou com Colin. Ele não parecia cansado, mas ficou muito quieto antes do almoço chegar e se manteve quieto enquanto comiam. Mary ficou curiosa e perguntou a ele: que olhos grandes você tem, Colin? Quando você pensa, eles ficam grandes, como pires. No que está pensando agora? Não consigo deixar de pensar em como será, respondeu ele. O jardim? Perguntou Mary. A primavera. Eu estava pensando que realmente nunca a vi antes. Eu quase nunca saí e quando saía nunca olhava direito. Eu nem pensava nisso. Nunca vi a primavera na Índia, porque isso não existe por lá, revelou Mary. Enclausurado em sua morbidez a vida toda, Colin tinha mais imaginação do que ela e pelo menos passara muito tempo lendo livros com fotos maravilhosas. Naquela manhã, quando você entrou correndo e disse: chegou, chegou, me senti meio esquisito. Parecia que as coisas estavam chegando em uma grande procissão, como uma música muito alta e rajadas de vento. Tem uma foto em um dos meus livros com multidões de pessoas e lindas crianças enfeitadas com guirlandas e ramos de flores, todos rindo e dançando juntos ao som de uma flauta. Foi por isso que eu disse: talvez possamos ouvir trombetas douradas quando pedi que abrisse a janela. Que engraçado, divertiu-se Mary. É exatamente como parece. E se todas as flores e folhas, coisas verdes, pássaros e criaturas selvagens passassem ao mesmo tempo, que linda multidão seria! Tenho certeza de que dançariam, cantariam e tocariam na flauta músicas bem altas. Os dois riram porque gostaram muito da ideia e não por ser absurda. Algum tempo depois, a enfermeira preparou Colin para sair. Ela ficou satisfeita. Em vez de ficar deitado como um tronco enquanto ela vestia suas roupas, ele se sentou e fez alguns esforços para ajudar. E conversava e ria com Mary o tempo todo. Está em um dos seus bons dias, Senhor, disse ela ao Dr. Craven. Estar com bom humor o deixa mais forte. No final da tarde, depois que ele voltar, vou querer saber como ele foi, pediu o Dr. Craven.
Quero ver o que a saída causará a ele. Gostaria, cochichou para ela, que ele deixasse você ir junto. Prefiro não insistir nisso, senhor, e ficar aqui como foi sugerido, respondeu a enfermeira com repentina firmeza. Não foi exatamente isso o que sugeri, justificou o médico com seu ligeiro nervosismo. Vamos tentar essa experiência. Deacon é um rapaz a quem eu confiaria meu filho recém-nascido. O funcionário mais forte da casa carregou Colin escada abaixo e o colocou em sua cadeira de rodas do lado de fora, onde Deacon o esperava. Depois que o criado ajeitou seus cobertores e almofadas, o Rajá acenou com a mão para ele e para a enfermeira. Vocês têm minha permissão para ir, declarou ele, e os dois desapareceram rapidamente. É preciso registrar que riram muito quando chegaram em segurança dentro da casa. Deacon começou a empurrar a cadeira de rodas lenta e firmemente. Dona Mary caminhava ao seu lado e Colin se recostou e ergueu o rosto para o céu. A abóboda estava muito alta e as pequenas nuvens pareciam pássaros brancos, flutuando de asas abertas sob céu azul cristalino. O vento soprava em grandes e suaves respirações da charneca, com uma estranha doçura de cheiro forte e definido. Colin inflava seu peito magro para inspirá-lo, e seus grandes olhos pareciam estar ouvindo. Eles ouviam em vez de seus ouvidos. Há tantos sons de cantos unidos e chamados, observou ele. O que é esse cheiro que as rajadas de vento trazem? É o tojo na charneca que está se abrindo, respondeu Deacon. Eita, as abelhas tão maravilhosas hoje. Nenhuma criatura humana foi avistada no caminho que tomaram. Na verdade, todos os jardineiros e seus ajudantes pareciam ter sido afugentados por algum feitiço. Mesmo assim, entraram e saíram de entre os arbustos e contornaram os canteiros das fontes, seguindo sua rota cuidadosamente planejada pelo simples e misterioso prazer de concretizá-la. Mas quando, por fim, entraram na longa calçada dos muros cobertos de era, a sensação de antecipação que se aproximava os fez, por alguma curiosa razão que não poderiam explicar, começar a falar em sussurros.
Este é o lugar onde eu costumava andar pra lá e pra cá e me maravilhar cada vez mais. É mesmo? Exclamou Colin, e seus olhos começaram a vasculhar a era com ávida curiosidade. Não consigo ver nada, sussurrou. Não há porta. Era o que eu pensava também, disse Mary. Então, um delicado silêncio recaiu sobre eles e a cadeira continuou adiante. Este é o jardim onde Ben Witherstaff trabalha, apontou Mary. É mesmo? Disse Colin. Mais alguns metros e Mary sussurrou novamente. Foi aqui que o pisco voou por cima do muro, comentou ela. É mesmo? Exclamou Colin. Oh, eu queria que ele viesse de novo. E ali, continuou Mary com alegria solene, apontando para uma grande touceira de lilazes. É onde ele se empoleirou sobre um montinho de terra e me mostrou a chave. Então Colin se sentou mais ereto. Onde ali? Ele perguntou, e seus olhos ficaram tão grandes quanto os do lobo da Chapeuzinho Vermelho, quando ele a convidou a observá-los mais de perto. Deacon parou com a cadeira de rodas. E aqui? Disse Mary, pisando no canteiro perto da Era. É onde fui falar com ele, quando gorjeou para mim do alto do muro. E esta é a Era que o vento soprou para o lado e suspendeu a cortina verde pendente. Oh, ele, engasgou-se Colin. E aqui está a maçaneta, e aqui está a porta. Deacon, empurre-o logo para dentro. E Deacon a obedeceu com um forte empurrão, firme e decidido. Colin caiu para trás contra as almofadas, ofegante de animação. Cobriu os olhos com as mãos e as manteve assim até que estivessem dentro do jardim e a cadeira parasse, como por mágica. A porta foi fechada atrás deles. Só então ele afastou suas mãos e olhou em volta, como Deacon e Mary haviam feito antes. Sobre os muros, no chão e nas árvores, nos ramos e gavinhas pendentes, se espalhava o véu verde claro
de pequeninas e tenras folhas, e na grama sob as árvores, e nas urnas cinzentas, nas alcovas, e aqui e ali, em todos os lugares, havia pontos e salpicos de dourado, roxo e branco, e as árvores se apresentavam em tons rosa e branco neve acima de suas cabeças, e asas batiam, gorjeiam, soavam e zumbiam, e havia aromas e cheiros. O sol bateu quente em seu rosto, como o carinho de uma mão amiga. E maravilhados, Mary e Deacon ficaram olhando para ele. Ele parecia tão estranho e diferente, com aquele brilho rosado sobre si, sobre seu rosto, sua cabeça, mãos e todo o resto. Vou sarar, eu vou sarar, ele gritou. Mary, Deacon, eu vou ficar bom e vou viver para todo o sempre. Fim do capítulo 20. Espero que você já esteja dormindo profundamente. Se não, se por algum motivo ainda estiver acordada ou acordado, eu sugiro que você faça mais algumas respirações profundas e lentas, inspirando profundamente pelo nariz e expirando pela boca, repetindo esta respiração por algumas vezes, até relaxar mais o seu corpo, sentir bem-estar. Sentir os músculos relaxando, sentindo o corpo pesar sobre a cama. Depois de algumas respirações lentas e profundas, você pode voltar com a sua respiração normal, no seu ritmo, no seu tempo. E sempre que um pensamento vier, volte a atenção para a sua respiração. Sinta o ar entrando pelo seu nariz e fluindo em todo o seu corpo, de forma natural, sem nenhum esforço. Vá sentindo o seu corpo, vai relaxando, vai se permitindo relaxar os músculos que ainda estão tensos. A
Cada respiração você relaxa um pouco mais. Vai sentindo seus olhos pesarem, as pálpebras fechadas, pesadas, e o sono chegando cada vez mais, como uma brisa suave, refrescante, trazendo paz, tranquilidade, relaxamento e sono, muito sono. Vá se entregando, se permitindo relaxar, deixando o sono tomar conta de você mais e mais. À medida que você mantém o foco na sua respiração e relaxa, relaxe, respire, se concentre na sua respiração, no ar entrando e saindo do seu nariz. Respire e relaxe cada vez mais, tranquilo, em paz, sentindo só o seu corpo, ouvindo a respiração, sentindo a respiração, o ar entrando e saindo, até você sentir muito sono e se entregar completamente e adormecer. Bons sonhos e até o próximo vídeo com muito mais histórias incríveis para você relaxar e dormir tranquilamente.